hoje aqui a gente vai falar sobre esse assunto, né? O IBGE divulgou um dado importante. A expectativa de vida dos brasileiros chegou a 76,6 anos. É o maior número já registrado. O avanço, mesmo com essa pesquisa, é pequeno, viu? Mas muito simbólico. Mostra que aos poucos o país retoma o caminho da longevidade, depois dos impactos da pandemia, né, que a gente viveu. Mas ao mesmo tempo em que vivemos mais, surgem mais desafios. As desigualdades, a qualidade de vida na terceira idade, o acesso à saúde, muitas vezes dificultado, o impacto da violência, especialmente entre os homens. Para a gente entender melhor o que esses números significam na prática e como eles influenciam também as políticas públicas, saúde, o nosso dia a dia e o dia a dia de todas as famílias que nos acompanham aqui no TJ, a gente conversa agora com a Isabel Marri, que é gerente de projeções e estimativas populacionais. Oi, Isabel, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ. Boa tarde, Rayane, boa tarde, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Isabel, já aproveito para te perguntar, o que representa esse aumento de 76,6 anos? A gente pode dizer que o Brasil voltou a ganhar o ritmo de longevidade depois da pandemia? Sim, exatamente isso, né? A gente vinha já num crescendo de expectativa de vida ao nascer e nos anos de pandemia houve um aumento da mortalidade muito pontual, aí nos anos 2000, 2021 e ainda 2022, mas depois, passado esse momento, as mortes por Covid se arrefeceram, a mortalidade não só voltou ao patamar anterior, como a gente tem cada vez menos, uma menor intensidade da mortalidade em todas as idades no Brasil. E essa é a tendência que a gente espera, que a gente já esperava para o Brasil antes da pandemia, e que a gente espera continuar aí nesse processo, né, de ganhos. São pequenos ano a ano, né, eles fazem mais sentido quando a gente vê isso no longo prazo, mas são ganhos importantes para a vida do brasileiro. Isabel, boa tarde, bom tê-la aqui no TJ Aparecida para falar de um assunto tão importante, né? O brasileiro vivendo mais. Apesar da média nacional subir, ainda há muita desigualdade. Quais regiões ou grupos sociais que vivem menos e por quê? Olha, os menores níveis de esperança de vida ou esperança de vida ou expectativa de vida são sinônimos, né? Expectativa de vida ao nascer estão nas regiões menos desenvolvidas. Então, um indicador muito importante usado internacionalmente é a taxa de mortalidade infantil, que está muito relacionado com as condições de vida de uma população. Então, se a gente toma esse indicador, por exemplo, ele mostra que no Nordeste e no Norte estão as menores taxas de mortalidade infantil e no Sul do país estão as maiores taxas ao contrário, as maiores taxas de mortalidade infantil nas regiões menos desenvolvidas e no Sul as menores taxas de mortalidade infantil. Então, ainda temos mortes evitáveis, né? E essas mortes acontecem na idade de 0 a 1 ano, muito concentrada em regiões que não têm aí um atendimento correto de saneamento básico, de água potável, então mortes evitáveis de crianças nessas idades ainda existem, né? E têm que ser combatidas. Existe também uma desigualdade grande, e aí entre homens e mulheres, uma maior mortalidade masculina nas idades aí de 15 a 30 anos de idade, né, com uma maior exposição ao risco de morte dos homens jovens. Né? Então, assim, em grandes centros ou centros que são mais violentos, há uma mortalidade maior dos homens em relação às mulheres. Isso no Brasil como um todo acontece. E temos também que avançar, né, no atendimento à população idosa em todo o Brasil, né, porque a gente tem não só pessoas que deixaram de vidas que foram salvas em todas as idades, mas como também uma população idosa que vai viver mais. E é importante que essa população viva com saúde, com condições dignas, né, sendo atendidos pela rede de saúde. Então, sim, existem essas desigualdades e que têm que ser combatidas. Isabel, viver mais, né, não significa necessariamente viver melhor. A qualidade de vida dos idosos hoje no Brasil, como está, segundo esse estudo? Olha, por esse estudo, a gente vê que houve uma redução da intensidade da mortalidade em todas as idades, o que é muito bom.
né? Então, em todas as idades há um ganho de menos mortes, o que leva o brasileiro a ter mais tempo de vida. Essa pesquisa não traz sobre a qualidade de vida dos idosos. Então, e isso é muito importante que as pessoas busquem, né, viver melhor, adaptar a sua vida à idade mais avançada e buscar meios de viver de forma mais saudável e com um aparato de saúde que possa ajudá-los, né? Então, essa pesquisa não traz a qualidade de vida, mas nós sabemos que não basta ter uma vida mais longa, né? Senão uma vida com uma melhor qualidade e uma vida digna. Isabel, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no TJ Aparecida. A gente fala para esse grupo da terceira idade que está vivendo mais, esperamos vivendo melhor também. Muito obrigado, boa tarde para você, um ótimo fim de semana.